Oi pessoal, bem-vindos ao canal. Antes de começarmos, me digam aí nos comentários qual o nome de vocês e de qual cidade estão acompanhando essa história emocionante. Eu amo saber de onde vocês são e conhecer melhor essa família incrível que me assiste. A história de hoje é sobre uma jovem de 19 anos que vendia brigadeiros na chuva para sobreviver. Mas quando um empresário milionário parou para ajudá-la, fez uma proposta que mudaria sua vida para sempre. É uma história que começa com desespero total e se transforma numa prova de que, às vezes, nossos piores momentos são apenas o prólogo dos nossos dias mais felizes. Peguem aquele cafezinho quentinho, se acomodem aí no seu cantinho favorito e venham comigo nessa jornada tocante que vai despertar todas as emoções do seu coração. O despertador tocou às 5:30 da manhã daquela segunda-feira chuvosa de março, mas Isabela Santos já estava acordada há mais de uma hora. Sentada na beirada da cama de solteiro no seu apartamento apertado de um quarto em Padre Miguel, ela olhava pela janela pequena para as casas geminadas da rua silenciosa, onde apenas os primeiros ônibus começavam a circular. Aos 19 anos, Isabela tinha a rotina de alguém muito mais velha. Responsabilidades que pesavam nos ombros magros, preocupações que roubavam seu sono e uma maturidade forçada pelas circunstâncias da vida. Ela se levantou silenciosamente e caminhou até a cozinha minúscula que dividia espaço com a sala de estar. O apartamento de 45 metros quadrados era simples, mas organizado. Cada objeto em seu lugar, por necessidade, mais do que por escolha. A geladeira pequena roncava alto no canto, ao lado do fogão de 2 bocas, onde ela preparava diariamente os brigadeiros gourmet que vendia nas ruas para sobreviver. Na mesa redonda de fórmica branca, os ingredientes já estavam separados desde a noite anterior. Leite condensado, chocolate em pó, manteiga, caixinhas plásticas e uma balança digital que havia comprado usada no Mercado Livre. Enquanto acendia o fogo e começava a mexer a primeira panela de brigadeiros, Isabela deixou sua mente vagar para 3 anos atrás, quando sua vida havia mudado completamente. Era uma quinta-feira à noite, quando recebeu a ligação que partiu seu mundo ao meio. Seus pais, João e Maria Santos, estavam voltando do trabalho na linha amarela, quando um caminhão perdeu o controle na pista molhada. O acidente foi instantâneo, sem sofrimento, como tentaram consolá-la depois. Mas para uma garota de 16 anos, que dependia totalmente dos pais, a dor foi devastadora. João era motorista de ônibus há 20 anos. Maria trabalhava como diarista em casas da Zona Sul. Pessoas simples, honestas, que haviam lutado a vida inteira para conseguir comprar aquele apartamento pequeno em Padre Miguel. Era o orgulho da família, o primeiro imóvel próprio depois de décadas pagando aluguel. Quando morreram, Isabela descobriu que ainda restavam R$35 mil do financiamento para quitar, mas também herdou o direito de continuar morando ali. Nos primeiros meses após a tragédia, parentes distantes apareceram oferecendo ajuda, mas logo desapareceram quando perceberam que as responsabilidades eram permanentes. Isabela se viu sozinha no mundo aos 16 anos, com um apartamento para manter e contas para pagar. Abandonou os estudos no 2º ano do ensino médio e começou a trabalhar como balconista em uma padaria próxima, ganhando um salário mínimo que mal cobria as despesas básicas. Foi quando descobriu seu talento para fazer doces. Nas poucas horas livres que tinha, experimentava receitas que via na internet, especialmente brigadeiros gourmet com sabores diferenciados. Os vizinhos começaram a encomendar para aniversários e festinhas, e logo Isabela percebeu que poderia ganhar mais vendendo doces do que trabalhando na padaria. Há 1 ano, havia tomado a decisão corajosa de largar o emprego fixo e se dedicar integralmente à venda de brigadeiros. A estratégia funcionava relativamente bem. Vendendo de porta em Padre Miguel e bairros próximos, conseguia uma renda de R$200 a R$400 por semana, dependendo da demanda. Era suficiente para pagar as contas básicas, comer e manter o apartamento. Mas sempre sobrando muito pouco, vivendo no limite, sem conseguir juntar dinheiro para emergências ou para realizar seu sonho de voltar a estudar.
O grande problema havia aparecido 6 meses atrás. Isabela descobriu que não estava conseguindo pagar as prestações do financiamento do apartamento. Com a morte dos pais, a renda familiar havia despencado drasticamente e, mesmo com seu trabalho vendendo doces, não conseguia manter o valor de R$ 850 mensais da prestação em dia. As parcelas começaram a atrasar, uma, duas, depois várias seguidas. O banco passou a cobrar juros e multas que tornaram a dívida ainda maior. Na semana anterior, havia recebido a notificação que a fez perder o sono completamente. A dívida total do apartamento havia chegado a R$ 25 mil, considerando prestações atrasadas, juros e multas. O banco havia iniciado um processo de execução judicial. Ela tinha exatamente 30 dias para quitar o valor total ou perderia o apartamento. R$ 25 mil. Para Isabela, era uma fortuna impossível. Mesmo se conseguisse dobrar suas vendas, levaria mais de um ano para juntar essa quantia. E ela não tinha um ano, tinha 30 dias. Enquanto mexia o brigadeiro na panela, observando o ponto certo da calda, Isabela fez os cálculos mentalmente pela 100ª vez. Se conseguisse vender R$ 500 por semana, em um mês teria apenas R$ 2 mil, muito longe dos R$ 25 mil necessários. A matemática era cruel e implacável. Era por isso que havia tomado uma decisão arriscada. Em vez de vender apenas na Zona Norte, onde morava, começaria a tentar a sorte na Zona Sul. Pessoas com mais dinheiro, dispostas a pagar mais caro por produtos de qualidade. Turistas e moradores de Copacabana, Ipanema e Leblon, que poderiam valorizar brigadeiros artesanais bem feitos. A estratégia tinha lógica, mas também riscos. A viagem até a Zona Sul custava R$ 8 de passagem por dia, ida e volta. Se não vendesse bem, voltaria para casa no prejuízo. Além disso, competiria com lojas estabelecidas e vendedores já conhecidos na região. Mas não tinha escolha. Era tentar algo diferente ou aceitar o despejo. Isabela desligou o fogo e deixou o brigadeiro esfriar enquanto preparava o café da manhã. 2 fatias de pão com margarina e café preto. Simples, barato, nutritivo o suficiente para começar o dia. Enquanto comia, olhava pela janela da cozinha para o movimento da rua. Padre Miguel acordando. Pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola, a vida seguindo seu ritmo normal. Para todos os outros, era apenas mais uma segunda-feira comum. Para ela, era o início de uma semana que poderia definir seu futuro. Após o café, voltou para a cozinha para terminar os brigadeiros. Fez 4 sabores diferentes: tradicional, café, morango e maracujá. Cada um cuidadosamente enrolado, colocado em forminhas coloridas e embalado em caixinhas transparentes com adesivos que havia mandado fazer com o nome Doces da Isa. Investimento que havia feito com esperança de profissionalizar seu pequeno negócio. Eram 14 horas quando terminou toda a produção. 60 brigadeiros divididos em 4 sabores, cada um custando R$ 3. Se vendesse tudo, teria R$ 180, descontando o custo dos ingredientes e da passagem, sobravam cerca de R$ 120 de lucro líquido. Num dia bom, era um ótimo resultado, mas precisava de muito mais do que isso. Isabela tomou um banho rápido, vestiu a roupa mais apresentável que tinha, uma calça jeans escura e uma blusa branca simples, e preparou sua bolsa térmica com os doces. Olhou-se no espelho pequeno do banheiro e viu uma jovem bonita, apesar do cansaço nos olhos castanhos. Cabelos castanhos lisos presos em rabo de cavalo, rosto sem maquiagem, mas com traços delicados. Aos 19 anos, deveria estar se preocupando com faculdade, namorados, festas. Em vez disso, carregava o peso de uma vida adulta que havia chegado cedo demais. Saiu de casa às 15 horas para a jornada até Copacabana. Pegou-se o ônibus lotado até a estação de metrô, depois mais 40 minutos no vagão apertado até Copacabana. Durante todo o trajeto, carregava a bolsa térmica com cuidado, protegendo sua mercadoria como se fosse um tesouro. De certa forma, era exatamente isso. Chegou ao posto 6 de Copacabana às 17 horas.
com o sol ainda forte, mas algumas nuvens escuras se acumulando no horizonte. Escolheu um ponto estratégico próximo ao calçadão, onde havia movimento de pessoas saindo da praia e turistas caminhando. Armou seu pequeno display improvisado, uma mesa dobrável pequena, um guarda-sol colorido e as caixinhas de brigadeiros organizadas por sabor. As primeiras 2 horas foram animadoras. Vendeu 15 brigadeiros para uma família de turistas argentinos, depois mais 10 para um casal de namorados que passava. O movimento era bom, as pessoas pareciam dispostas a experimentar, e Isabela começou a se sentir esperançosa. Talvez a estratégia da Zona Sul realmente funcionasse. Foi quando o céu escureceu rapidamente e as primeiras gotas começaram a cair. A chuva começou devagar, apenas algumas gotas que Isabela inicialmente ignorou, concentrada em uma possível venda para um grupo de jovens que observava seus brigadeiros com interesse. Mas em questão de minutos, as gotas se transformaram numa chuva torrencial típica do Rio de Janeiro, daquelas que aparecem sem aviso e enchem as ruas em poucos instantes. O grupo de jovens correu para se abrigar, deixando Isabela sozinha na calçada, com sua mesa pequena e os brigadeiros expostos. Ela tentou rapidamente cobrir tudo com um plástico que sempre carregava para emergências, mas o vento forte da chuva dificultava a proteção. O guarda-sol colorido que havia montado com tanto cuidado foi parar na areia da praia, levado por uma rajada. Em poucos minutos, a área ao redor do posto 6 ficou praticamente deserta. Turistas e locais correram para shoppings, hotéis e abrigos próximos. Isabela se viu sozinha na tempestade, encharcada, tentando proteger desesperadamente sua mercadoria. A água escorria pelo seu cabelo, molhava sua roupa e começava a danificar algumas das caixinhas de brigadeiros, mesmo com o plástico protetor. Eram quase 19 horas e ela havia vendido apenas 25 brigadeiros dos 60 que trouxera. R$ 45 líquidos após descontar custos e passagem, muito longe do que precisava, e agora ainda tinha produtos perdidos pela chuva. A frustração começou a dar lugar ao desespero. Se nem mesmo na Zona Sul conseguia vender bem, como juntaria os R$ 25 mil? Foi quando as lágrimas começaram a se misturar com a chuva no seu rosto. Ali, encharcada na calçada de Copacabana, segurando uma bolsa térmica com brigadeiros meio molhados, Isabela se sentiu completamente sozinha no mundo. Aos 19 anos, estava tentando resolver um problema que nem mesmo um adulto experiente saberia como enfrentar. A responsabilidade de manter o único bem que restara dos pais pesava nos seus ombros como uma montanha. "Por que tem que ser tão difícil?", murmurou para si mesma, limpando as lágrimas que continuavam a cair. "Pai, mãe, eu não sei mais o que fazer." Era nesse momento de completo desespero que Rafael Monteiro saía da reunião mais frustrante que havia tido em meses. O encontro acontecera no Shopping Rio Sul, numa tentativa de negociar a compra de um restaurante tradicional em Copacabana que estava à venda. O proprietário, um senhor italiano teimoso, havia rejeitado sua proposta mais uma vez, mesmo ela sendo generosa. 3 meses de negociação pareciam ter ido por água abaixo. Rafael caminhava pelo estacionamento do shopping com a cabeça baixa, pensando em como explicaria para seus sócios que o negócio não havia se concretizado. Aos 38 anos, era dono de uma das redes de restaurantes mais bem-sucedidas do Rio de Janeiro, a Monteiro Gastronomia, com 15 estabelecimentos espalhados pela cidade. Havia herdado o primeiro restaurante do pai, mas expandira o negócio através de muito trabalho e decisões acertadas. O sucesso financeiro, no entanto, não havia trazido a felicidade pessoal que imaginara. 6 meses atrás, seu casamento de 8 anos havia terminado de forma amarga. Patrícia, sua ex-esposa, o havia deixado por um advogado mais jovem, alegando que ele era casado com o trabalho e nunca tinha tempo para ela. As palavras ainda ecoavam na sua mente. "Você tem dinheiro, Rafael, mas não tem vida." Desde o divórcio, Rafael se jogara ainda mais no trabalho, usando as atividades empresariais como fuga para não pensar na solidão que sentia. Morava sozinho numa cobertura na Barra da Tijuca,
um espaço enorme e vazio que só destacava sua falta de companhia. As poucas tentativas de encontros que alguns amigos haviam arranjado terminaram sem interesse de nenhuma das partes. Mulheres interessadas em seu dinheiro eram fáceis de encontrar, mas conexões genuínas pareciam impossíveis. Quando saiu do estacionamento do shopping e viu a chuva forte que caía, Rafael pensou em voltar e esperar passar. Mas um movimento na calçada em frente chamou sua atenção. Uma jovem estava ali, completamente encharcada, tentando proteger uma mesa pequena com produtos que não conseguia identificar à distância. O que mais o impressionou foi que ela estava chorando, mesmo sob a chuva intensa. Rafael havia crescido numa família de classe média baixa antes do sucesso dos restaurantes. Seu pai, João Monteiro, sempre lhe ensinara a valorizar o trabalho honesto e ajudar quem precisava quando possível. Dinheiro que não ajuda ninguém é dinheiro inútil, costumava dizer o velho. Mesmo com todo o sucesso financeiro, Rafael nunca havia esquecido essas lições. Sem pensar duas vezes, pegou o guarda-chuva que sempre carregava no carro e caminhou na direção da jovem. Quanto mais se aproximava, mais conseguia ver os detalhes da situação. Era uma menina muito nova, não devia ter mais de 20 anos, vendendo o que pareciam ser doces numa mesa improvisada. Estava completamente molhada, tremendo de frio, e claramente em desespero. "Com licença", disse Rafael quando chegou perto o suficiente para ser ouvido acima do barulho da chuva. "Você está bem?" Isabela olhou para cima e viu um homem alto, de aproximadamente 40 anos, segurando um guarda-chuva grande sobre ela. Estava vestindo um terno escuro de boa qualidade, mas sem gravata, e tinha uma expressão de preocupação genuína no rosto. Por um momento, ficou tão surpresa que parou de chorar. "Eu estou bem, obrigada", respondeu automaticamente, mesmo estando obviamente longe de bem. "Não parece que está bem", Rafael disse com gentileza, estendendo o guarda-chuva para protegê-la melhor da chuva. "O que você está vendendo?" "Brigadeiros artesanais", Isabela respondeu, ainda desconfiada, mas agradecida pela proteção da chuva. "Faço em casa 4 sabores diferentes." Rafael olhou para as caixinhas molhadas e sentiu uma pontada no coração. A dedicação da garota em tentar proteger seus produtos, mesmo encharcada e visivelmente em dificuldades, o tocou profundamente. Havia algo de puro e determinado nela que contrastava com as pessoas interesseiras que costumava encontrar em seu círculo social. "Quanto custa cada um?" perguntou, tirando a carteira do bolso. "R$ 3 cada", Isabela respondeu, limpando o rosto molhado com as costas da mão. "Mas alguns molharam com a chuva, não sei se..." "Eu levo todos", Rafael a interrompeu, causando surpresa total nela. "Todos! São 35 que sobraram. Vai dar R$ 105. "Está bom." Rafael tirou 2 notas de 50 e uma de 20 da carteira, estendendo o dinheiro para ela. "Pode ficar com o troco também." Isabela olhou para o dinheiro na mão dele como se fosse um milagre. R$ 120 era mais do que esperava ganhar no dia inteiro, mesmo sem a chuva. "O senhor tem certeza? É muito dinheiro para brigadeiros molhados." "Tenho certeza. E aposto que não estão molhados por dentro, só as embalagens." Rafael sorriu pela primeira vez naquele dia difícil. "Além disso, tenho 15 restaurantes. Sempre posso usar doces de qualidade." Enquanto Isabela juntava todos os brigadeiros que sobraram, colocando-os numa sacola plástica que Rafael ofereceu, ele observava os movimentos cuidadosos dela. Mesmo molhada e claramente em dificuldades, mantinha uma dignidade que o impressionava. Não havia autocomiseração excessiva ou tentativa de despertar pena. Apenas uma jovem trabalhadora tentando sobreviver honestamente. "Posso perguntar por que está vendendo doces na chuva?" Rafael disse quando ela terminou de organizar tudo. "Você parece muito nova para estar sozinha nisso." Isabela hesitou. Contar sua história para um estranho parecia arriscado, mas alguma coisa na voz gentil dele a fez confiar. "Meus pais morreram há 3 anos. Preciso manter o apartamento que eles deixaram, mas estou com dificuldades para pagar o financiamento." A simplicidade e honestidade da resposta
pegaram Rafael desprevenido. Nada de dramas exagerados ou tentativas de manipulação emocional. Apenas a verdade nua e crua de uma situação difícil. Sinto muito pela sua perda. E você faz esses doces sozinha? Sim, aprendi vendo vídeos na internet. Sempre gostei de cozinhar e descobri que tenho facilidade para fazer brigadeiros. Isabela guardou o dinheiro na bolsa com cuidado, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Normalmente vendo na Zona Norte, perto de onde moro. Mas pensei que aqui as pessoas teriam mais dinheiro para gastar. E você está certa. A qualidade parece excelente pelo que posso ver. Rafael olhou para o céu, notando que a chuva estava diminuindo um pouco. Onde você mora? Padre Miguel. Isabela começou a desmontar sua mesa pequena, dobrando tudo com movimentos práticos que mostravam experiência. É longe daqui. Vou pegar ônibus e metrô. Molhada assim na chuva, você vai ficar doente. Rafael tomou uma decisão impulsiva. Deixa eu te dar uma carona até em casa. Meu carro está aqui perto. Isabela parou o que estava fazendo e olhou para ele com desconfiança renovada. Havia aprendido a ser cautelosa com homens desconhecidos, especialmente aqueles que pareciam ter dinheiro e ofereciam ajuda sem motivo aparente. Não precisa, obrigada. Estou acostumada com transporte público. Não é questão de estar acostumada. Rafael insistiu gentilmente. É questão de senso comum. Você está encharcada, vai anoitecer e Padre Miguel é longe daqui. Pelo menos, deixa eu te levar até a estação do metrô mais próxima. Havia algo na voz dele que soava genuinamente preocupado, sem segundas intenções evidentes. Isabela pensou rapidamente. Se fosse mal intencionado, poderia ter aproveitado para se aproximar quando ela estava vulnerável na chuva, mas em vez disso, oferecer ajuda prática e comprar seus doces por um preço justo. Tudo bem, mas só até o metrô. Combinado. Eles caminharam até o estacionamento do shopping, Rafael segurando o guarda-chuva sobre os dois, enquanto Isabela carregava sua mesa dobrável e a bolsa térmica vazia. O carro dele era um sedã preto, elegante, mas discreto, nada ostentoso. Por dentro, era limpo e organizado, com cheiro suave de couro e ar-condicionado. Durante o trajeto até a estação Cardeal Arcoverde do metrô, eles conversaram de forma natural. Rafael perguntou sobre os sabores dos brigadeiros, como havia aprendido a fazer, há quanto tempo vendia. Isabela, inicialmente tímida, foi se abrindo conforme percebia o interesse genuíno dele pelas respostas. Você já pensou em vender para lojas ou restaurantes? Rafael perguntou enquanto dirigia devagar pelas ruas ainda molhadas. Com essa qualidade, conseguiria contratos maiores do que venda individual. Já pensei, mas não tenho estrutura para produção em grande escala. Faço tudo na minha cozinha pequena com fogão de 2 bocas. Isabela olhava pela janela, observando o contraste entre a Zona Sul iluminada e seu destino final em Padre Miguel. E não tenho dinheiro para investir em equipamentos melhores. Entendo. Rafael parou em frente à estação do metrô, mas não fez menção de que ela deveria sair imediatamente. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Isabela se tensionou ligeiramente. Que tipo de pergunta? Quanto você precisa para quitar essa dívida do apartamento? A pergunta foi direta demais, pegando-a desprevenida. Isabela olhou para ele, tentando decifrar suas intenções. Por que quer saber? Porque talvez eu possa ajudar de alguma forma. Sempre estou procurando fornecedores de qualidade para meus restaurantes. Isabela hesitou por um longo momento. Contar o valor exato parecia arriscado, mas alguma coisa na sinceridade dele a fez decidir pela honestidade. 25 mil reais. É muito dinheiro, eu sei. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a informação. 25 mil reais era uma quantia significativa para alguém na situação dela, mas relativamente pequena para seus padrões empresariais. Era menos do que gastava por mês com fornecedores de alguns de seus restaurantes. É uma quantia considerável mesmo, ele disse finalmente, mas não impossível, dependendo das circunstâncias. Isabela não sabia como interpretar o comentário. Bom, obrigada pela carona e por comprar meus brigadeiros. Realmente me ajudou muito hoje.
Ela abriu a porta do carro, mas Rafael falou antes que ela saísse. Isabela. Ela se virou, surpresa por ele saber seu nome, até lembrar que estava escrito nos adesivos das embalagens. Posso ter seu número para encomendar mais brigadeiros para os restaurantes? Mais uma vez, Isabela hesitou. Dar seu número para um homem desconhecido, mesmo que aparentemente bem-intencionado, parecia arriscado. Mas ele havia se comportado como um cavalheiro, comprara seus produtos e oferecera carona sem exigir nada em troca. Tudo bem. Eles trocaram números e Rafael anotou o dela com cuidado no celular. Vou entrar em contato nos próximos dias. E Isabela? Ela o olhou mais uma vez. Cuidado para não ficar doente com essa roupa molhada. Isabela sorriu pela primeira vez naquele dia difícil. Vou tomar um banho quente assim que chegar em casa. Boa noite e obrigada novamente. Ela desceu do carro e caminhou para a entrada do metrô, sentindo os olhos dele observando até que desaparecesse na multidão. Durante toda a viagem de volta para Padre Miguel, não conseguiu parar de pensar no encontro estranho. Rafael parecia diferente dos poucos homens que havia conhecido. Educado, gentil, interessado de verdade na conversa, mas também havia algo nele que não conseguia decifrar completamente. Enquanto isso, Rafael permaneceu parado em frente à estação por alguns minutos depois que ela entrou. 25 mil reais. Uma jovem de 19 anos lutando sozinha para manter o único bem que os pais haviam deixado. Havia algo profundamente tocante na história dela, na determinação quieta com que enfrentava dificuldades que destruiriam muitas pessoas. Ele dirigiu de volta para sua cobertura vazia na Barra, mas durante todo o caminho não conseguiu parar de pensar em Isabela. Não era apenas simpatia ou pena. Havia algo mais, uma conexão que não sentia há muito tempo. A simplicidade dela, a honestidade, a dignidade mesmo em circunstâncias difíceis. Era refrescante depois de anos lidando com pessoas interesseiras em seu círculo social. Naquela noite, Rafael dormiu melhor do que dormira em meses, e pela primeira vez desde o divórcio, foi dormir pensando em alguém específico, imaginando quando haveria novamente. Isabela mal conseguiu dormir naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto gentil de Rafael. Ouvia sua voz preocupada perguntando se estava bem. Nunca havia encontrado alguém que demonstrasse interesse genuíno por sua situação sem segundas intenções aparentes. A maioria das pessoas, quando descobria que era órfã e estava passando dificuldades, reagia com pena condescendente ou simplesmente mudava de assunto por desconforto. Mas Rafael havia sido diferente. Escutara sua história sem julgamentos, fizera perguntas inteligentes sobre seus brigadeiros, oferecera ajuda prática sem parecer que estava fazendo caridade. Havia algo nele que a fazia sentir-se respeitada, não apenas uma garota pobre digna de pena. Durante toda a conversa no carro, ele a tratara como igual, interessando-se genuinamente por suas respostas. Na manhã seguinte, Isabela acordou às 5 horas como sempre, mas desta vez com uma sensação estranha de esperança. Os R$ 120 que Rafael havia pagado pelos brigadeiros representavam quase metade de uma semana boa de vendas. Se conseguisse encontrar mais clientes como ele, talvez houvesse uma chance remota de juntar o dinheiro necessário para quitar a dívida. Estava preparando a massa para uma nova fornada de brigadeiros quando o interfone tocou. Isabela franziu o testa, confusa. Eram apenas 7 horas da manhã, muito cedo para visitas, e ela não esperava ninguém. Quando atendeu, a voz do porteiro a informou que havia um envelope para ela, entregue por um motoboy. Desceu até a portaria intrigada e recebeu um envelope branco, elegante, com seu nome escrito à mão numa caligrafia masculina cuidadosa. Dentro, encontrou um cartão de visita de Rafael Monteiro, CEO da Monteiro Gastronomia, e uma nota escrita na mesma letra elegante do envelope. Isabela, experimentei seus brigadeiros ontem à noite e posso confirmar que são excepcionais. Gostaria de conversar sobre uma proposta que poderia ajudar com sua situação. Se tiver interesse, me ligue hoje à noite após as 19 horas. Rafael. O coração de Isabela disparou.
Uma proposta que poderia ajudar com sua situação. O que isso significava exatamente? Rafael havia mencionado no carro que estava sempre procurando fornecedores de qualidade para seus restaurantes. Talvez fosse uma oportunidade real de trabalho, um contrato que poderia render o dinheiro que precisava. Mas também havia uma voz de cautela na sua mente. Homens ricos que apareciam oferecendo ajuda para garotas pobres e bonitas geralmente queriam algo em troca. Isabela não era ingênua. Sabia que sua aparência chamava a atenção e havia aprendido a ser desconfiada com propostas que pareciam boas demais para ser verdade. Durante todo o dia, enquanto preparava brigadeiros e atendia alguns clientes habituais do bairro, não conseguiu parar de pensar na nota de Rafael. Às 18 horas, guardou o cartão de visita e olhou para ele pela 10ª vez. O endereço da empresa ficava na Barra da Tijuca, numa região empresarial sofisticada. O site da Monteiro Gastronomia mostrava fotos de restaurantes elegantes, equipes profissionais, prêmios gastronômicos. Era claramente um negócio sério e bem-sucedido. Às 19h30, Isabela finalmente reuniu coragem para discar o número. Rafael atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando a ligação. Isabela, que bom que ligou. Como está se sentindo hoje? Estou bem, obrigada. Recebi sua nota esta manhã. Isabela tentou manter a voz firme, profissional. Você mencionou uma proposta. Sim, mas prefiro conversar pessoalmente se você não se importar. Podemos nos encontrar hoje à noite. Eu vou até aí, ou se preferir, posso te buscar e conversamos num lugar neutro, uma cafeteria no centro, por exemplo. A oferta de ir até Padre Miguel surpreendeu Isabela. Homens como Rafael normalmente não se davam ao trabalho de ir até a Zona Norte para encontrar alguém. Isso a fez sentir que ele realmente levava a conversa a sério. Tudo bem, pode vir aqui. Há uma lanchonete na esquina da minha rua onde podemos conversar. Perfeito. Me passa o endereço que estarei aí em 1 hora. Isabela passou os 50 minutos seguintes se arrumando com o cuidado de quem vai a uma entrevista de emprego importante. Escolheu uma calça jeans escura sem furos ou desbotamento excessivo. Uma blusa branca social que havia comprado usada para ocasiões especiais. E prendeu os cabelos em um coque baixo que a fazia parecer mais velha e profissional. Aplicou uma maquiagem discreta, apenas um pouco de base e rímel, o suficiente para disfarçar o cansaço sem parecer exagerada. A lanchonete do seu José ficava a 2 quadras do seu prédio. Um estabelecimento simples, mas limpo, que servia sanduíches, sucos e café para os moradores do bairro. Às 20h40, Isabela estava sentada numa mesa do fundo, nervosa, quando viu Rafael entrar. Ele havia trocado o terno por roupas mais casuais. Calça jeans escura, camisa azul clara e tênis, numa tentativa óbvia de não destoar muito do ambiente. Desculpe o atraso, o trânsito estava complicado, disse Rafael se sentando à sua frente. Você quer tomar alguma coisa? Um café, um suco? Um suco de laranja, por favor. Isabela observou enquanto ele chamava o garçom e fazia o pedido de forma educada, tratando o rapaz jovem com o mesmo respeito que demonstrara com ela. Era um detalhe pequeno, mas que revelava caráter. Quando ficaram sozinhos, Rafael a estudou por um momento antes de falar. Você parece diferente hoje, mais profissional. É uma conversa de negócios, não é? Isabela tentou projetar mais confiança do que realmente sentia. Você mencionou uma proposta relacionada aos seus restaurantes. Sim, mas antes preciso te fazer algumas perguntas pessoais, se você não se importar. Rafael bebeu um gole do café que havia pedido, sobre sua vida, sua situação atual. Isabela se tensionou ligeiramente. Que tipo de perguntas? Nada invasivo, apenas para entender melhor seu contexto. Rafael inclinou-se ligeiramente para a frente, mantendo contato visual direto. Você mora sozinha desde que seus pais morreram? Sim, completamente sozinha. Tem namorado? Algum relacionamento sério? A pergunta a pegou desprevenida. Por que isso importa para uma proposta de trabalho? Vai fazer sentido em alguns minutos, eu prometo. É uma pergunta legítima dadas as circunstâncias. Isabela hesitou.
A pergunta sobre relacionamentos parecia estranha num contexto profissional, mas alguma coisa na seriedade dele a fez responder honestamente. Não, nunca tive um relacionamento sério. Desde que meus pais morreram, não tive tempo nem energia para pensar em namorar. Todas as minhas prioridades são sobrevivência e manter o apartamento. Rafael assentiu devagar, como se a resposta confirmasse algo que ele já suspeitava. E sobre seus planos para o futuro, o que você gostaria de fazer se não tivesse essas preocupações financeiras? Sempre quis estudar nutrição. Gosto de cozinhar, entendo sobre alimentos e acho que poderia ajudar pessoas com questões de saúde relacionadas à alimentação. Isabela falou com mais paixão na voz do que havia demonstrado até então. Mas a mensalidade da faculdade custa R$ 650 por mês, sem contar material e transporte. É impossível na minha situação atual. Entendo. Rafael ficou em silêncio por um longo momento, aparentemente organizando os pensamentos. Isabela, o que vou te propor agora vai soar estranho, talvez até inapropriado, mas quero que você saiba que venho de um lugar de solidão genuína, não de aproveitamento. O coração de Isabela começou a bater mais rápido. O que você quer dizer? Meu casamento terminou há 6 meses. 8 anos juntos. Terminaram porque minha ex-esposa disse que eu era incapaz de conexão emocional real, que estava sempre trabalhando, sempre distante. Rafael mexeu no café, evitando o olhar dela por um momento. Ela não estava completamente errada. Construiu um império empresarial, mas perdia a capacidade de ter relacionamentos significativos. Isabela não sabia onde a conversa estava indo, mas sentia que era importante deixá-lo continuar. Ontem, quando te vi na chuva, foi a primeira vez em meses que senti algo real. Não pena, não condescendência. Foi conexão. Você tem uma dignidade, uma força genuína que não vejo nas pessoas do meu círculo social há anos. Rafael finalmente olhou para ela novamente. Todas as mulheres que conheço estão interessadas no meu dinheiro, na minha posição. Você nem sabia quem eu era, e mesmo assim manteve sua dignidade, mesmo numa situação difícil. Rafael, eu não entendo aonde você quer chegar. Eu estou chegando lá. Ele respirou fundo, como alguém se preparando para saltar de um penhasco. Vou fazer uma proposta que pode resolver seu problema financeiro imediatamente, mas que vai exigir algo de você em troca. O estômago de Isabela se contraiu. Lá estava, a pegadinha que sempre existia quando as coisas pareciam boas demais para ser verdade. Que tipo de algo? Uma noite comigo. Apenas uma noite. Rafael falou rapidamente, como se quisesse colocar tudo para fora antes de perder a coragem. Não é sobre sexo, não principalmente. É sobre companhia, sobre não me sentir sozinho por algumas horas, sobre estar com alguém real, genuíno. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você está me oferecendo dinheiro para dormir com você? Estou oferecendo R$ 25.000 para passar uma noite conversando, jantando, me conhecendo melhor. Se rolar intimidade, vai ser porque você quis, não porque faz parte do acordo. Rafael se inclinou para trás, dando-lhe espaço. Sei que parece sórdido, sei que é uma proposta estranha, mas é também a única forma que consigo pensar de te ajudar, sem soar como caridade. Isabela o encarou em silêncio total por quase 1 minuto. R$ 25.000. Exatamente o valor que precisava para quitar a dívida do apartamento. Não era coincidência. Ele havia calculado a proposta baseado na informação que ela compartilhara no carro na noite anterior. E se eu disser não? Então você diz não, termina aqui, e eu nunca mais te incomodo. Não vai haver represálias, não vai haver insistência. Rafael manteve a voz calma, mas ela podia ver tensão em seus olhos. Mas se você disser sim, eu garanto que vai ser tratada com todo o respeito possível. Preciso pensar. Claro. Quanto tempo você precisa? Isabela fez cálculos mentalmente. Restavam 22 dias para o prazo final do banco. Se fosse recusar, precisaria de tempo para tentar alternativas desesperadas. Se fosse aceitar, quanto tempo precisaria para se preparar psicologicamente para algo que nunca havia imaginado fazer? 3 dias. Te dou a resposta sexta-feira à noite. Perfeito.
Rafael sinalizou para o garçom trazer a conta. E Isabela, independente da sua decisão, quero que saiba que não vejo isso como uma transação sórdida. Vejo como duas pessoas adultas que podem se ajudar mutuamente numa situação difícil. Enquanto Rafael pagava a conta, Isabela tentou processar tudo o que havia acontecido nos últimos 40 minutos. Um homem que mal conhecia havia oferecido exatamente o dinheiro que precisava em troca de uma noite com ela. Era simultaneamente a resposta para seus problemas e a situação mais complexa em que já se havia encontrado. "Posso te levar em casa?" Rafael perguntou quando saíram da lanchonete. "Não, obrigada. Prefiro caminhar." "Entendo." Ele parou ao lado do carro. "Isabela, uma última coisa. Se você aceitar, quero que saiba que será num hotel discreto, com o jantar antes, sem pressa, sem pressão. Não sou o tipo de homem que desrespeita mulheres, mesmo numa situação como essa." Isabela assentiu sem falar e caminhou de volta para casa com a mente em turbilhão. Durante os 2 quarteirões até seu prédio, tentou organizar os pensamentos, mas tudo parecia caótico demais para processar racionalmente. Em casa, sentou-se na cama e olhou para a foto dos pais na mesinha de cabeceira. João e Maria Santos, sorrindo no dia da escritura do apartamento, o orgulho estampado nos rostos simples. "O que vocês fariam?" perguntou para a foto. "Como vocês me diriam para lidar com isso?" Os 3 dias seguintes passaram numa velocidade estranha, como se o tempo estivesse distorcido. Isabela continuou fazendo brigadeiros, vendendo no bairro, mantendo a rotina normal, mas sua mente estava constantemente ocupada com a decisão que precisava tomar. Na quinta-feira, recebeu uma ligação do banco confirmando que o prazo final era na segunda-feira seguinte. Não havia possibilidade de extensão, não havia negociação possível. R$ 25.000 até segunda-feira, ou o processo de execução seria efetivado imediatamente. Na sexta-feira à tarde, Isabela fez a matemática final. Mesmo se vendesse todos os brigadeiros que conseguisse fazer no fim de semana, não juntaria nem R$ 1.000. Não havia parentes para pedir ajuda, não havia amigos com dinheiro, não havia milagres aparecendo no horizonte. Às 19 horas da sexta-feira, discou o número de Rafael com as mãos tremendo. Ele atendeu imediatamente, como se estivesse esperando. "Rafael, sou eu." "Isabela, qual a sua decisão?" Ela fechou os olhos e pensou nos pais, no apartamento, nos 3 anos de luta para manter o único bem que eles haviam conseguido conquistar na vida. "Aceito." Houve silêncio do outro lado da linha por alguns segundos. "Tem certeza?" "Tenho certeza." "Tudo bem. Que tal amanhã à noite? Posso te buscar às 18 horas. "Onde vai ser?" "Hotel Fasano, em Ipanema." "Vou reservar uma suíte, vamos jantar lá mesmo, com calma e privacidade." "E o dinheiro?" "Vou levar em envelope, você pode contar antes de qualquer coisa acontecer." Rafael fez uma pausa. "Isabela, você ainda pode mudar de ideia até amanhã se quiser." "Não vou mudar de ideia. Preciso desse dinheiro para segunda-feira." "Entendo. Então nos vemos amanhã às 18 horas." Após desligar, Isabela se sentou no sofá pequeno da sala e chorou pela primeira vez desde a morte dos pais. Não de tristeza apenas, mas de uma mistura complexa de alívio, medo, vergonha e determinação. Em 24 horas, sua vida mudaria de uma forma que nunca havia imaginado possível. Na manhã de sábado, acordou com uma estranha sensação de calma. A decisão estava tomada. Não havia mais espaço para dúvidas ou hesitações. Passou o dia se preparando como se fosse para um evento importante. Depilou-se completamente, fez uma escova no cabelo, escolheu a roupa mais bonita que possuía. Às 17h40, estava pronta. Vestido preto simples, mas elegante, maquiagem caprichada, sapatos de salto baixo que a faziam parecer mais velha. No espelho, viu uma jovem mulher bonita que não revelava os nervos que sentia por dentro. Quando o interfone tocou às 18 horas em ponto, Isabela respirou fundo e desceu para encontrar Rafael. Rafael estava esperando ao lado de um carro preto discreto, vestindo terno escuro sem gravata. Quando viu Isabela saindo do prédio, seu rosto mostrou uma expressão de admiração genuína.
Você está linda, disse ele, abrindo a porta do passageiro para ela. Está nervosa? Um pouco, Isabela admitiu entrando no carro. Nunca fiz nada assim antes. Eu sei. E vamos com calma, sem pressa nenhuma. Rafael dirigiu pelas ruas do Rio em silêncio por alguns minutos antes de continuar. Isabela, quero que saiba que se a qualquer momento você quiser parar, é só falar. Não há obrigação de nada. O Hotel Fasano Ipanema se erguia elegante na orla, um edifício moderno que contrastava com os prédios antigos ao redor. Rafael entregou as chaves do carro para o manobrista e guiou Isabela pelo lobby luxuoso até os elevadores. A suíte presidencial ficava no último andar, com vista panorâmica para a praia de Ipanema. Uau! Isabela murmurou ao entrar na suíte. O espaço era maior que seu apartamento inteiro. Sala ampla com sofás de couro, mesa de jantar para 6 pessoas, cama king size no quarto separado e uma varanda com vista espetacular do mar. O jantar vai chegar em meia hora, Rafael disse, tirando um envelope grosso da pasta que carregava. Mas antes, como combinado, ele estendeu o envelope para ela. 25 mil reais, pode contar. Isabela pegou o envelope com mãos trêmulas e sentou-se no sofá para contar o dinheiro. Eram 250 notas de 100 reais, organizadas em maços. Mais dinheiro do que havia visto na vida toda. Está tudo aqui, disse ela, guardando o envelope na bolsa. Ótimo! Agora que a parte do acordo está resolvida, podemos relaxar um pouco. Rafael serviu champanhe em 2 taças. Conte-me mais sobre você. Seus sonhos, seus medos, o que te faz feliz. Eles conversaram durante o jantar, como 2 pessoas se conhecendo numa situação normal. Rafael falou sobre a pressão de administrar 15 restaurantes, sobre a solidão após o divórcio, sobre como havia perdido a capacidade de conexões genuínas. Isabela contou sobre a saudade dos pais, sobre os planos de estudar nutrição, sobre os pequenos prazeres de conseguir criar receitas novas de brigadeiros. Você é muito mais interessante do que imaginei, Rafael disse quando terminaram a sobremesa. A maioria das pessoas que conheço fala apenas sobre dinheiro, status, aparências. Você fala sobre coisas reais. Talvez porque minha vida seja real, Isabela respondeu. Não tenho luxo de me preocupar com futilidades quando preciso garantir que vou ter onde morar no mês que vem. Quando se aproximaram do momento mais delicado da noite, Rafael foi surpreendentemente gentil. Não precisamos fazer nada que você não queira, disse ele, tocando o rosto dela suavemente. Podemos apenas conversar, se preferir. Não, Isabela respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Eu aceitei vir aqui sabendo o que poderia acontecer. E você não é o que eu esperava. O que aconteceu depois foi diferente de tudo que Isabela havia imaginado. Rafael foi cuidadoso, paciente, atencioso aos sinais dela. Não houve pressa, não houve desrespeito. Foi sua primeira experiência íntima, mas não se sentiu usada ou violada como havia temido. Na manhã seguinte acordaram tarde e tomaram café juntos na varanda da suíte. Como você está se sentindo? Rafael perguntou, observando-a cuidadosamente. Confusa, Isabela admitiu. Não me sinto mal, mas também não sei como me sinto bem. É normal. Foi uma situação incomum para nós dois. Rafael bebeu um gole do café. Isabela, quero que saiba que essa noite significou mais para mim do que apenas... O que aconteceu? Faz tempo que não me sinto conectado com alguém assim. E agora? Isabela perguntou. O que acontece agora? Agora você vai para casa, vai quitar sua dívida na segunda-feira e vai seguir sua vida. Rafael se levantou e foi até a mesa, pegando um cartão. Mas se algum dia quiser conversar ou se precisar de alguma coisa, pode me ligar. O retorno para Padre Miguel foi silencioso. Rafael a deixou na porta do prédio com um beijo respeitoso na testa. Cuide-se, Isabela, e lembre-se, você é uma mulher forte e corajosa. Na segunda-feira de manhã, Isabela estava na agência bancária quando abriu às 9 horas. Pagou os 25 mil reais em dinheiro vivo, quitando completamente a dívida do apartamento. O gerente, que havia sido tão impaciente semanas antes agora, a tratava com deferência.
impressionado com o pagamento à vista. Parabéns, senhorita Santos, disse ele, entregando-lhe os documentos de quitação. O apartamento agora está livre de qualquer ônus. Caminhando de volta para casa com os papéis na mão, Isabela sentia uma mistura estranha de alívio e vazio. O problema financeiro estava resolvido, mas agora precisava lidar com as consequências emocionais do que havia feito. Havia vendido sua virgindade para salvar o apartamento dos pais, e por mais que Rafael tivesse sido respeitoso, não conseguia ignorar a natureza transacional daquele encontro. Durante as semanas seguintes, tentou voltar à rotina normal. Fazia brigadeiros, vendia no bairro, economizava cada centavo pensando na faculdade de nutrição. Mas constantemente se pegava pensando em Rafael, na gentileza inesperada dele, nas conversas profundas que haviam tido. Não era arrependimento exatamente, mas uma confusão emocional que não conseguia resolver. Um mês depois, estava vendendo brigadeiros na praça principal de Padre Miguel quando viu um carro preto, conhecido, parar do outro lado da rua. Seu coração disparou quando viu Rafael sair do carro e caminhar na sua direção. Oi, ele disse, parando em frente à sua mesa pequena. Como você está? Bem, Isabela respondeu, tentando manter a voz neutra. Não esperava te ver aqui. Eu estava passando pelo bairro e vi você. Pensei em parar para ver como está. Rafael olhou para os brigadeiros organizados na mesa. Posso comprar alguns? Claro, R$3 cada. Rafael comprou 10 brigadeiros e pagou com uma nota de R$50. Pode ficar com o troco, disse ele. Isabela, podemos conversar um pouco? Há algo que quero te propor. Eles se sentaram num banco da praça, longe da mesa onde ela vendia. Do que se trata? Isabela perguntou. Uma proposta de trabalho, legítima dessa vez. Rafael sorriu ligeiramente. Preciso de alguém para fornecer doces artesanais para meus restaurantes. Brigadeiros gourmet como os seus seriam perfeitos para alguns dos meus estabelecimentos. Você está falando sério? Completamente sério. R$5.000 por mês para fornecimento exclusivo, eu providencio uma cozinha industrial adequada. Você fica responsável pela produção. Rafael estudou a expressão dela. É uma proposta comercial legítima, não tem nada a ver com o que aconteceu entre nós. Isabela ficou em silêncio por um longo momento. R$5.000 por mês era mais do que conseguia ganhar vendendo na rua, e teria estrutura profissional para trabalhar. Mas aceitar significaria manter algum tipo de relacionamento com Rafael, e não sabia se conseguia separar os aspectos profissionais dos pessoais. Por que está me oferecendo isso? Perguntou ela. Porque seus brigadeiros são realmente excepcionais. Porque você precisa de uma oportunidade melhor do que vender na rua. E por que? Rafael hesitou. Porque não consegui parar de pensar em você desde aquela noite. A confissão inesperada fez o coração de Isabela acelerar. Rafael, eu sei que é complicado. Sei que nossa história começou de forma incomum, mas gostaria de ter a chance de te conhecer melhor, de forma normal dessa vez. Rafael se levantou do banco. Pense na proposta de trabalho. É real, independente de qualquer outra coisa. Mas se quiser, podemos também tentar nos conhecer como pessoas normais fazem. Ele entregou um cartão com o endereço da cozinha industrial e saiu, deixando Isabela sozinha com uma decisão difícil pela segunda vez em 2 meses. Isabela passou 3 dias atormentada pela decisão. A proposta de trabalho de Rafael era tentadora demais para ignorar, mas aceitar significaria manter contato regular com ele, e ela não sabia se conseguiria separar os sentimentos confusos que havia desenvolvido. Durante aquela noite no hotel, havia descoberto um lado dele que não esperava encontrar. Gentileza genuína, interesse real por sua história, respeito por seus limites. Na quinta-feira, ligou para o número que ele havia deixado. Rafael, é a Isabela, disse ela quando ele atendeu. Aceito a proposta de trabalho. Que ótimo, respondeu Rafael, e ela podia ouvir o alívio na voz dele. Podemos nos encontrar amanhã para eu te mostrar a cozinha industrial e acertarmos os detalhes do contrato? Pode ser.
A cozinha industrial ficava num complexo empresarial na Barra da Tijuca, um espaço amplo e moderno com equipamentos profissionais que Isabela só havia visto em programas de culinária na televisão. É tudo seu durante o período que precisar, explicou Rafael, mostrando-lhe os fornos industriais, as geladeiras grandes, as bancadas de inox. Os ingredientes são por minha conta, você fica responsável apenas pela mão de obra e criatividade. Isso aqui deve custar uma fortuna para manter, comentou Isabela, impressionada com a estrutura. É um investimento que se paga rapidamente, disse Rafael. Meus restaurantes gastam muito dinheiro comprando doces de fornecedores externos. Tendo produção própria, economizo e ainda ofereço produtos exclusivos aos clientes. Durante as primeiras semanas, Isabela se adaptou rapidamente ao novo ritmo de trabalho. Chegava às 7 da manhã e passava o dia inteiro preparando diferentes tipos de brigadeiros para os 15 restaurantes da rede. A variedade era maior do que imaginara. Brigadeiro tradicional, café, morango, maracujá, chocolate belga, pistache, até sabores mais exóticos como lavanda e pimenta rosa. Rafael aparecia na cozinha 2 ou 3 vezes por semana, sempre com a desculpa de verificar a qualidade da produção ou discutir novos sabores. Os clientes estão adorando, disse ele numa tarde de sexta-feira, provando um brigadeiro de chocolate branco com coco. O restaurante de Leblon vendeu todas as unidades em 2 horas ontem. Fico feliz que esteja funcionando, respondeu Isabela, continuando a enrolar brigadeiros enquanto conversavam. Estava pensando em tentar um sabor de caramelo salgado na semana que vem. Excelente ideia. Você tem um talento natural para isso. Rafael se apoiou na bancada, observando-a trabalhar. Isabela, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ela parou o que estava fazendo e o olhou com cautela. Que tipo de pergunta? Você está feliz aqui? Com o trabalho, com a situação toda? Estou sim. É muito melhor do que vender na rua. Tenho estrutura adequada, renda fixa. Isabela hesitou antes de continuar. Por que pergunta? Porque às vezes tenho a impressão de que você fica desconfortável quando eu apareço aqui, disse Rafael, e quero ter certeza de que não está se sentindo pressionada ou constrangida. A honestidade da pergunta a pegou desprevenida. Era verdade que ficava nervosa quando ele aparecia, mas não exatamente por desconforto. Era mais uma confusão de sentimentos que não conseguia decifrar. Não é desconforto, admitiu ela. É mais complicado. Tá complicado como? Isabela limpou as mãos no avental e se virou para encará-lo diretamente. Rafael, nossa história começou de uma forma muito específica. Agora você está aqui sendo gentil, me oferecendo oportunidades, e eu não sei como interpretar suas intenções. Minhas intenções são conhecer você melhor, disse Rafael sem hesitar. Não como a garota que precisava de dinheiro para quitar uma dívida, mas como a Isabela, que faz os melhores brigadeiros que já provei e que tem sonhos de estudar nutrição. E se eu disser que não estou interessada em nada além de trabalho? Então, eu respeitaria completamente e nossa relação seria estritamente profissional. Rafael fez uma pausa. Mas posso te perguntar se você está interessada em algo mais? A pergunta direta a deixou sem resposta por alguns segundos. Durante as últimas semanas, havia se pegado pensando nele com frequência crescente. Não apenas como patrão, mas como o homem que havia sido surpreendentemente gentil numa situação difícil, que demonstrava interesse genuíno por seus sonhos e opiniões. Eu não sei, respondeu ela honestamente. É difícil separar os sentimentos da situação em que nos conhecemos. Entendo perfeitamente. E se tentássemos recomeçar? Sugeriu Rafael. Conhecer um ao outro de forma normal, sem o peso do que aconteceu antes? Como assim? Um jantar simples numa sexta-feira qualquer, não num hotel de luxo, mas num restaurante normal. Conversarmos como 2 pessoas que se interessaram uma pela outra e querem se conhecer melhor. Rafael sorriu ligeiramente. Sem expectativas, sem pressão. Se rolar alguma coisa, ótimo. Se não rolar, continuamos sendo parceiros de trabalho. Isabela considerou a proposta por um longo momento.
A ideia de conhecer Rafael em circunstâncias normais era tentadora. Durante suas conversas na cozinha, havia descoberto que ele era inteligente, bem-humorado, interessado em assuntos além de negócios. Tudo bem, disse ela finalmente, mas num lugar simples mesmo. Nada de restaurantes de 5 estrelas. Combinado. Conheço um lugar perfeito em Botafogo, comida caseira boa e ambiente descontraído. O jantar aconteceu na sexta-feira seguinte, num restaurante pequeno e aconchegante, que servia comida brasileira tradicional. Rafael havia escolhido bem. O ambiente era informal, sem ostentação, permitindo que conversassem naturalmente, sem a pressão de um cenário romântico elaborado. Conte-me sobre sua família, pediu Isabela, enquanto dividiam uma picanha na chapa. Você tem irmãos? Tenho uma irmã mais nova, a Carla. Ela mora em São Paulo com um marido e 2 filhos, respondeu Rafael. Somos próximos, mas ela sempre diz que trabalho demais e vivo pouco. E ela está certa? Provavelmente sim. Depois do divórcio, mergulhei ainda mais no trabalho. É mais fácil lidar com planilhas e reuniões do que com sentimentos. Rafael bebeu um gole da cerveja. E você? Sente falta de ter família? Todos os dias, admitiu Isabela. Principalmente quando tenho que tomar decisões importantes sozinha. Meus pais sempre conversavam comigo sobre tudo. Me incluíam nas discussões familiares mesmo quando era criança. Eles ficariam orgulhosos de ver como você está lidando com tudo. Espero que sim. Isabela sorriu tristemente. Às vezes converso com eles, olhando para a foto que tenho na mesinha de cabeceira. Sei que é bobagem, mas me faz sentir menos sozinha. Não é bobagem. Eu faço a mesma coisa com minha mãe. Ela morreu quando eu tinha 25 anos, câncer de mama. Rafael brincou com o garfo no prato. Sempre que preciso tomar uma decisão difícil, imagino o que ela me aconselharia. A conversa fluiu naturalmente pelo resto da noite, revelando camadas de personalidade que nenhum dos dois havia mostrado antes. Rafael falou sobre a pressão de manter o legado familiar, sobre como às vezes se sentia preso numa vida que não havia escolhido completamente. Isabela contou sobre seus planos para o futuro, sobre como queria usar o dinheiro que estava ganhando para finalmente realizar o sonho de estudar nutrição. Quando ele a deixou em casa, houve um momento de hesitação na porta do prédio. Gostei muito da noite, disse Isabela. Foi normal, no bom sentido. Eu também gostei. Podemos repetir algum dia? Perguntou Rafael. Podemos sim. Ele se inclinou e a beijou suavemente. Um beijo diferente daqueles que haviam trocado na noite do hotel. Este era livre de transação, de culpa, de complicações. Era simplesmente 2 pessoas que estavam se interessando uma pela outra. Boa noite, Isabela. Boa noite, Rafael. Enquanto subia para seu apartamento, Isabela sentiu algo que não experimentava há muito tempo. A excitação simples de estar conhecendo alguém especial. Pela primeira vez desde aquela noite no Fazano, conseguia imaginar Rafael não como o homem que havia pago para ficar com ela, mas como alguém por quem estava genuinamente se apaixonando. Durante as semanas seguintes, Rafael e Isabela começaram a se encontrar regularmente fora do ambiente de trabalho. Ele cumpriu a promessa de manter tudo simples. Jantares em restaurantes despretensiosos, caminhadas pela orla de Copacabana, sessões de cinema nos shoppings. Isabela apreciava a normalidade desses encontros, a sensação de estar vivendo um relacionamento comum pela primeira vez na vida. Minha irmã quer conhecer você, disse Rafael numa tarde de quinta-feira, enquanto provava os novos brigadeiros de doce de leite que ela havia criado. Falei tanto sobre você que ela está curiosa. O que exatamente você falou sobre mim? Perguntou Isabela, continuando a trabalhar na bancada da cozinha industrial. Que conheci uma mulher inteligente, trabalhadora, que faz os melhores doces do Rio e está me fazendo repensar minhas prioridades na vida, respondeu Rafael sorrindo. Ela disse que há anos não me ouvia falar de nenhuma mulher com tanto entusiasmo. Isabela sentiu o coração acelerar com o comentário, mas tentou manter o tom casual. E o que você respondeu? Que pela primeira vez em muito tempo encontrei alguém que me faz querer ser uma pessoa melhor.
Rafael se aproximou dela na bancada. Isabela, posso te fazer uma pergunta importante? Claro. Onde você se vê daqui a 1 ano? Com o trabalho, com seus estudos, comigo? A pergunta saiu mais vulnerável do que ele pretendia. Isabela parou de enrolar brigadeiros e o encarou diretamente. Honestamente, espero estar cursando nutrição à noite e continuando a trabalhar aqui durante o dia. Quanto a nós, ela hesitou. Espero que ainda estejamos juntos, mas de uma forma que faça sentido para os dois. O que seria uma forma que faz sentido? Uma forma onde eu não me sinta em dívida com você, onde nossa relação seja baseada em escolha mútua, não em circunstâncias. Isabela limpou as mãos no avental. Rafael, preciso te contar uma coisa. Às vezes ainda me sinto confusa sobre o que sinto por você versus o que sinto de gratidão pelo que você fez por mim. E como você acha que podemos resolver isso? Sendo honestos um com o outro sobre o que queremos. Isabela se apoiou na bancada. Você quer um relacionamento sério comigo ou está apenas se divertindo com a novidade de alguém diferente do seu círculo social? A pergunta direta o pegou desprevenido. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, claramente pensando na resposta. Quero um relacionamento sério, disse ele finalmente. Mais sério do que qualquer coisa que já tive, incluindo meu casamento. Você me faz sentir coisas que pensei que não era mais capaz de sentir. E eu quero acreditar nisso, respondeu Isabela. Mas preciso ter certeza de que você não está confundindo gratidão ou pena com amor. Como posso provar que não é isso? Tempo, disse ela simplesmente. E honestidade. Se realmente nos conhecermos bem, sem pressa, os sentimentos verdadeiros vão ficar claros. Naquela mesma semana, Rafael fez algo que surpreendeu Isabela completamente. Apareceu na cozinha numa sexta-feira de manhã com um envelope grosso. O que é isso? Perguntou ela. Seu primeiro pagamento. 5.000 reais como combinado, disse Rafael entregando-lhe o envelope. Mas tem mais uma coisa. Consegui uma bolsa parcial para você na Faculdade de Nutrição da Estácio. 50% de desconto na mensalidade. Isabela abriu o envelope e viu as notas organizadas, depois olhou para ele com incredulidade. Como você conseguiu isso? A empresa tem um programa de parcerias educacionais que eu nunca havia usado. Apresentei seu caso como funcionária exemplar, querendo se especializar na área que complementa nosso negócio, explicou Rafael. É legítimo, não é favor pessoal. Rafael, isso é... Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Isso é o sonho da minha vida. Como posso te agradecer? Não precisa me agradecer. Você merece essa oportunidade. Rafael segurou as mãos dela. Quero ver você realizando seus sonhos, Isabela. Não porque me sinto obrigado, mas porque me faz feliz ver você feliz. Pela primeira vez desde que se conheceram, Isabela se jogou nos braços dele espontaneamente, sem calcular o gesto ou pensar nas implicações. Obrigada, sussurrou no ouvido dele. Obrigada por acreditar em mim. Sempre vou acreditar em você, respondeu Rafael, segurando-a firmemente. As aulas de nutrição começaram 2 semanas depois. Isabela organizou sua rotina para trabalhar na cozinha industrial das 7 às 15 horas e estudar das 19 às 23 horas. Era puxado, mas ela nunca se sentira tão realizada. Finalmente estava construindo o futuro que havia sonhado desde a morte dos pais. Como estão as aulas? Perguntou Rafael numa noite de sexta-feira, quando se encontraram para jantar depois que ela saiu da faculdade. Desafiadoras, mas incríveis, respondeu Isabela, com os olhos brilhando de entusiasmo. Hoje aprendemos sobre metabolismo de carboidratos. É fascinante como o corpo processa diferentes tipos de açúcar. Isso vai afetar nossos brigadeiros, brincou Rafael. Na verdade, sim, estou pensando em desenvolver versões mais saudáveis, com adoçantes naturais para pessoas diabéticas ou que estão fazendo dieta. Isabela gesticulou animadamente enquanto falava. Imagine poder oferecer prazer sem culpa. Rafael a observava falar com uma expressão de admiração genuína. Você fica ainda mais bonita quando fala sobre coisas que te apaixonam. Pare com isso,
disse Isabela corando ligeiramente. Por quê? É verdade. Rafael inclinou-se sobre a mesa. Isabela, posso te contar algo que talvez soe estranho? O quê? Nos últimos 2 meses, desde que começamos a nos conhecer de verdade, eu mudei mais do que mudei nos últimos 10 anos. Rafael brincou com o guardanapo. Comecei a sair do escritório antes das 8 da noite, delegando mais responsabilidades para meus gerentes. Estou passando mais tempo pensando em vida pessoal do que em planilhas financeiras. Isso é bom ou ruim? É ótimo. É o que minha ex-esposa tentou me fazer entender durante anos, mas eu era teimoso demais para escutar. Rafael pegou a mão dela sobre a mesa. Você me ensinou que existe vida além do trabalho. E você me ensinou que posso sonhar grande, respondeu Isabela, que não preciso me contentar com sobrevivência quando posso ter realização. Eles se beijaram ali mesmo no restaurante. Um beijo longo e carinhoso que selou um momento de entendimento mútuo. Isabela finalmente conseguia separar completamente os sentimentos atuais da situação original em que se conheceram. Rafael não era mais o homem que havia pago por uma noite com ela. Era o homem por quem estava se apaixonando genuinamente. Rafael, disse ela quando se separaram, acho que estou me apaixonando por você. De verdade dessa vez. Eu já me apaixonei por você há semanas, respondeu ele. Estava só esperando você chegar ao mesmo lugar. E agora? Agora vamos ver até onde essa história pode ir. Rafael sorriu. Sem pressa, sem pressão, apenas curtindo o processo. Mas como Isabela descobriria em breve, nem todos ao redor deles estavam dispostos a deixar que a história seguisse seu curso natural. Algumas pessoas do passado de Rafael não aprovavam sua nova relação e fariam de tudo para sabotá-la. Na segunda-feira seguinte, enquanto Isabela trabalhava concentrada na cozinha industrial, não fazia ideia de que uma mulher elegante de 40 anos estava estacionando um carro importado do lado de fora do complexo empresarial. Patrícia Monteiro, ex-esposa de Rafael, havia decidido conhecer pessoalmente a mulher que estava ocupando o lugar que considerava ainda ser seu por direito. Então você é a famosa Isabela, disse Patrícia quando entrou na cozinha sem se anunciar. Preciso falar com você. Isabela levantou os olhos do trabalho e viu uma mulher alta, loira, impecavelmente vestida com um terno bege caro e sapatos de salto alto. Tudo nela gritava dinheiro e sofisticação, desde a bolsa de marca até o corte de cabelo feito em salão de luxo. Desculpe, mas quem é você? Perguntou Isabela, limpando as mãos no avental. Sou Patrícia Monteiro, ex-esposa de Rafael, disse a mulher, olhando ao redor da cozinha com uma expressão de desdém mal disfarçado. Você deve ser a nova... Como ele te apresenta mesmo? Funcionária, namorada, hobby? O tom sarcástico e agressivo deixou Isabela imediatamente na defensiva. Sou Isabela Santos, fornecedora de doces artesanais para os restaurantes Monteiro. O que posso fazer por você? Que diplomática, riu Patrícia sem humor algum. Pode me dar alguns minutos? Gostaria de ter uma conversa franca de mulher para mulher. Isabela desligou o fogão e se virou para encarar a visitante inesperada. Sobre o quê? Sobre Rafael, obviamente, e sobre você. Patrícia se apoiou elegantemente na bancada, tomando cuidado para não tocar em nada. Preciso te avisar sobre algumas coisas que talvez você não saiba. Que tipo de coisas? Rafael tem um padrão, querida, sempre teve. Patrícia examinou as unhas perfeitamente feitas enquanto falava. Ele se interessa por mulheres que precisam de salvamento. Faz parte da personalidade salvadora dele, do complexo de herói que desenvolveu desde criança. Isabela sentiu um desconforto crescente no estômago. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Você estava numa situação desesperadora. Ele apareceu como o cavaleiro de armadura brilhante e resolveu todos os seus problemas financeiros. Patrícia sorriu friamente. A pergunta é, você acha mesmo que é amor ou é gratidão mascarada de paixão? Meu relacionamento com Rafael não é da sua conta, respondeu Isabela, tentando manter a voz firme. Você tem razão, em circunstâncias normais não seria. Patrícia caminhou lentamente pela cozinha como um predador cercando sua presa. Mas você precisa entender uma coisa sobre Rafael.
Ele nunca consegue separar caridade de romance. Foi assim comigo também. Como assim? Quando nos conhecemos, eu estava passando por um divórcio difícil, sem dinheiro, com processos judiciais complicados. Patrícia parou de caminhar e olhou diretamente para Isabela. Rafael apareceu, pagou meus advogados, resolveu meus problemas e eu confundi gratidão com amor. Resultado, 8 anos de casamento, onde eu sempre me senti em dívida com ele. Isabela tentou processar o que estava ouvindo. E por que você está me contando isso? Porque você parece uma garota decente e não quero que passe pelo que passei. Patrícia voltou a se apoiar na bancada. Rafael é um bom homem, mas tem sérios problemas para separar ajuda financeira de relacionamento amoroso. No fundo, ele gosta de se sentir necessário, indispensável. Você está insinuando que ele não sente nada real por mim? Estou insinuando que vocês dois podem estar confundindo outros sentimentos com amor. Patrícia pegou a bolsa, preparando-se para sair. Pense no seguinte: se você não tivesse precisado de dinheiro, se vocês tivessem se conhecido numa festa ou num café, você acha que ele teria se interessado por você? A pergunta atingiu Isabela como um soco no estômago. Era exatamente a mesma dúvida que a atormentava há semanas, mas que tentava ignorar. Eu não sei, admitiu honestamente. E ele, se você fosse uma empresária bem-sucedida, independente, que não precisasse de nada dele, você acha que despertaria o mesmo interesse? Patrícia colocou a bolsa no ombro. Pense nisso, querida, e quando chegar à resposta honesta, você vai entender por que nosso casamento terminou. Após Patrícia sair, Isabela ficou parada na cozinha por longos minutos, tentando processar a conversa. As palavras da ex-esposa de Rafael ecoavam em sua mente, despertando inseguranças que havia tentado suprimir. Seria verdade que Rafael tinha um padrão de se interessar por mulheres vulneráveis? E mais importante, será que ela conseguiria separar gratidão de amor? Durante o resto da tarde, trabalhou mecanicamente, sua mente dividida entre os brigadeiros que preparava e as dúvidas que Patrícia havia plantado. Quando Rafael apareceu no final do dia, como fazia ocasionalmente, ela mal conseguiu olhar para ele normalmente. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Rafael, notando imediatamente a mudança no comportamento dela. Você está diferente. Tive uma visita hoje, disse Isabela, tentando manter a voz neutra. Sua ex-esposa esteve aqui. O rosto de Rafael se fechou imediatamente. Patrícia esteve aqui? O que ela queria? Conversar comigo sobre você, sobre nós. Isabela parou de organizar as formas de brigadeiro e se virou para ele. Rafael, posso te fazer uma pergunta direta? Claro. Você tem o hábito de se interessar por mulheres que estão em situações vulneráveis? A pergunta saiu mais abrupta do que ela pretendia. Rafael ficou em silêncio por alguns segundos, claramente processando a implicação. O que exatamente Patrícia te disse? Que você tem um complexo de salvador, que se sente atraído por mulheres que precisam de resgate. Isabela cruzou os braços. Que foi assim com ela também. E você acredita nisso? Eu não sei no que acreditar. Preciso que você me diga a verdade. Isabela o encarou diretamente. Se eu fosse uma empresária bem-sucedida que você conhecesse numa festa, você teria se interessado por mim da mesma forma? Rafael passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela havia aprendido a reconhecer quando ele estava nervoso. Isabela, essa é uma pergunta impossível de responder, porque não foi assim que nos conhecemos. Mas você pode tentar imaginar. Posso, mas qual seria o ponto? Nossa história é nossa história. Rafael se aproximou dela. O que importa é o que sinto por você agora, não cenários hipotéticos. E o que você sente por mim agora? Amor. Amor real, profundo, que não tem nada a ver com sua situação financeira ou vulnerabilidade. Rafael segurou as mãos dela. Isabela, Patrícia está tentando sabotar nosso relacionamento porque não consegue aceitar que eu seja feliz com outra pessoa. Mas e se ela estiver certa? E se o que você sente por mim for apenas uma mistura de atração física e complexo de salvador? Isabela puxou as mãos de volta. Como posso ter certeza de que é amor real? Da mesma forma que eu tenho certeza.
porque conheço a diferença. Rafael encostou na bancada, mantendo distância respeitosa. Com Patrícia, eu me sentia necessário, indispensável. Era uma relação baseada em dependência. Com você, me sinto completado, desafiado, inspirado a ser melhor. E como posso saber que você não está se enganando? Porque você mudou também, Isabela. Está mais confiante, mais decidida, perseguindo seus sonhos. Rafael gesticulou ao redor da cozinha. Isso não é comportamento de alguém que se sente dependente ou em dívida. É comportamento de alguém que está crescendo ao lado de outra pessoa. Isabela refletiu sobre as palavras dele. Era verdade que se sentia diferente desde que começaram a se relacionar seriamente. Mais segura de si, mais ambiciosa, mais disposta a correr riscos. Mas ainda existe o fato de que nossa história começou com uma transação financeira. E daí? Rafael se aproximou novamente. Isso invalida tudo que construímos depois? Todas as conversas, todos os momentos genuínos, todo o crescimento mútuo? Não necessariamente, mas complica. Só complica se deixarmos complicar. Rafael pegou as mãos dela novamente, e desta vez ela não resistiu. Isabela, posso te propor uma coisa? O quê? Vamos fazer um teste. Por 2 semanas não aceite nada meu, além do seu salário normal. Nada de jantares pagos, nada de presentes, nada de ajuda extra. Rafael a olhou intensamente. Se depois dessas 2 semanas ainda tivermos a mesma conexão, a mesma vontade de estar juntos, você vai saber que é real. A proposta a surpreendeu. Você toparia isso? Claro que toparia. Quero que você tenha certeza absoluta dos seus sentimentos, assim como eu tenho dos meus. Rafael sorriu pela primeira vez desde que a conversa começara. E quero provar para você que meu interesse não tem nada a ver com dependência ou gratidão. E se no final das 2 semanas eu decidir que não consigo separar as coisas, então respeitarei sua decisão e manteremos apenas uma relação profissional. Rafael falou com mais segurança do que realmente sentia. Mas aposto que você vai descobrir o que eu já sei, que o que temos é real e não depende de dinheiro ou circunstâncias. Isabela considerou a proposta por um longo momento. A ideia de testar seus sentimentos sem a interferência de fatores financeiros era tentadora e assustadora ao mesmo tempo. Tudo bem, disse ela finalmente. 2 semanas, começando agora. Começando agora, confirmou Rafael, beijando a testa dela suavemente. E Isabela, não deixe que Patrícia plante dúvidas sobre algo que você sente no coração. Só você pode saber o que é real para você. Quando Rafael saiu naquela noite, Isabela ficou sozinha na cozinha com uma decisão difícil pela frente. As próximas 2 semanas determinariam se o que sentia por ele era amor genuíno ou uma confusão de gratidão, dependência e atração física. De uma forma ou de outra, finalmente teria clareza sobre seus verdadeiros sentimentos. O que ela não sabia era que Patrícia não havia terminado seus esforços para separá-los. A visita à cozinha tinha sido apenas o primeiro movimento num jogo mais complexo que a ex-esposa estava determinada a vencer. As 2 semanas de teste começaram de forma estranha para ambos. Rafael cumpriu rigorosamente o acordo. Não pagou jantares, não ofereceu presentes, limitou-se a conversas casuais durante suas visitas à cozinha industrial. Isabela, por sua vez, bancou suas próprias saídas. Recusou gentilmente qualquer gesto que pudesse ser interpretado como ajuda financeira e tentou analisar friamente seus sentimentos. Como está sendo o teste? Perguntou Rafael numa quinta-feira, durante uma de suas visitas de supervisão na cozinha. Revelador, admitiu Isabela, concentrada em temperar uma nova receita de brigadeiro de limão siciliano. Estou descobrindo coisas sobre mim mesma que não sabia. Que tipo de coisas? Que consigo me sustentar perfeitamente sozinha, que não preciso de ninguém para ser feliz, mas que escolho estar com você porque gosto da sua companhia. Isabela provou a mistura e ajustou o açúcar. E que quando você não está aqui, sinto sua falta não pelo que você pode me dar, mas por quem você é. Rafael sorriu claramente aliviado.
e eu estou descobrindo que meu interesse por você não diminui nem um pouco quando não posso ajudar ou resolver nada. Na verdade, te admiro ainda mais vendo como você é independente e determinada. Então o teste está funcionando para os dois. Parece que sim. Mas na sexta-feira da segunda semana, quando faltavam apenas 2 dias para o fim do período experimental, Patrícia reapareceu com uma estratégia diferente. Desta vez não veio sozinha. Trouxe consigo 2 mulheres bem vestidas que se apresentaram como amigas próximas da família Monteiro. Isabela, querida, como você está? Disse Patrícia com uma simpatia falsa que não enganava ninguém. Trouxe minhas amigas Marina e Cláudia para conhecerem a famosa confeiteira que conquistou nosso Rafael. As 2 mulheres examinaram Isabela de cima a baixo, com olhares avaliadores que a fizeram se sentir desconfortável. Então você é a menina que Rafael está paparicando, disse Marina, uma morena alta de aproximadamente 45 anos. Que interessante. Interessante como? Perguntou Isabela, parando o trabalho para encarar as visitantes. Bem, todas nós conhecemos Rafael há muitos anos. Acompanhamos seus relacionamentos, explicou Cláudia, uma loira platinada com excesso de joias. E ele sempre teve um tipo muito específico. Que tipo? Mulheres sofisticadas, cultas, do mesmo nível social, respondeu Marina. A Patrícia, por exemplo, é formada em Direito pela PUC, fala 3 idiomas, vem de uma família tradicional carioca. E qual é o seu ponto? Perguntou Isabela, começando a ficar irritada. O ponto é que você é muito diferente do padrão dele, disse Patrícia, fingindo delicadeza. E isso nos preocupa. Não por mal, claro, mas porque conhecemos Rafael melhor do que ele conhece a si mesmo. Ele está passando por uma fase complicada pós-divórcio, acrescentou Cláudia. Às vezes, os homens procuram o oposto total do que estão acostumados como forma de rebelião temporária. Isabela sentiu a raiva crescer no peito. Vocês vieram aqui para me dizer que sou uma fase passageira de Rafael? Viemos para te poupar de uma desilusão futura, disse Marina com um tom condescendente. Quando a novidade passar, quando ele se cansar de brincar de Pigmalião, vai voltar para mulheres do seu próprio nível. E vocês acham que sabem qual é o meu nível? Querida, não é questão de valor pessoal, disse Patrícia. É questão de compatibilidade. Você realmente acha que vai se sentir confortável nos eventos sociais que Rafael frequenta? Nos clubes, nos jantares de negócios, nas viagens internacionais? As palavras atingiram inseguranças que Isabela tentava ignorar. Era verdade que nunca havia pensado em como se encaixaria no mundo social de Rafael. Isso são detalhes superficiais. São mesmo? Questionou Cláudia. E quando vocês tiverem filhos? Onde eles vão estudar? Como vão ser criados? Você realmente acha que Rafael vai querer que seus herdeiros sejam criados em Padre Miguel? Ou quando ele precisar de uma esposa que possa representá-lo em eventos empresariais importantes? Adicionou Marina. Que possa conversar com investidores internacionais, que entenda de negócios, que tenha a presença social adequada? Isabela sentiu como se estivesse sendo atacada por todas as direções. Cada pergunta despertava uma insegurança que havia tentado suprimir. Vocês terminaram? Só queremos que você seja realista, disse Patrícia. Rafael é um homem bom, mas ele precisa de uma parceira que esteja à altura dos desafios da vida dele. E, sinceramente, você ainda não está. Após as 3 mulheres saírem, Isabela permaneceu sozinha na cozinha, com as palavras ecoando em sua mente. Pela primeira vez desde que começara a namorar Rafael, questionou seriamente se realmente poderia funcionar a longo prazo. Eram de mundos diferentes, isso era inegável. E se as amigas de Patrícia estivessem certas sobre ela ser apenas uma fase rebelde? Quando Rafael apareceu no final da tarde, encontrou Isabela visivelmente abalada. O que aconteceu? Perguntou ele imediatamente. Sua ex-esposa esteve aqui novamente. Desta vez, trouxe amigas, respondeu Isabela sem parar de trabalhar. O que elas disseram? Que somos incompatíveis a longo prazo, que você está passando por uma fase rebelde pós-divórcio, que quando a novidade passar, você vai querer alguém do seu próprio nível social. Isabela finalmente parou e o encarou.
e que eu nunca vou conseguir me encaixar no seu mundo. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a informação. E você acredita nelas? Eu não sei mais no que acreditar. Elas fizeram perguntas que eu não havia considerado. Isabela se apoiou na bancada. Rafael, onde nossos filhos estudariam? Como eu me comportaria num jantar de negócios internacional? Eu conseguiria representar você adequadamente em eventos sociais importantes? Essas coisas importam para você? Deveriam importar. Se vamos ter um futuro juntos, essas são questões práticas que vão aparecer. Isabela suspirou profundamente. E se elas estiverem certas? E se depois de alguns anos você perceber que precisa de alguém mais sofisticada, mais culta, mais adequada ao seu estilo de vida? Rafael se aproximou dela devagar. Posso te contar uma coisa que talvez vá te surpreender? O quê? Eu odeio a maioria dos eventos sociais que frequento. Odeio jantares de negócios cheios de conversa superficial. Odeio ter que impressionar pessoas que só se importam com dinheiro e status. Rafael segurou as mãos dela. Sabe quando me sinto mais eu mesmo? Aqui conversando com você sobre brigadeiros, ou naquele restaurante simples em Botafogo, onde fomos na nossa segunda saída. Mas essas coisas fazem parte da sua vida profissional. Fazem, mas não precisam fazer parte da nossa vida pessoal. Rafael a puxou para mais perto. Isabela, você quer saber a verdade sobre meu casamento com Patrícia? Nos últimos 3 anos, éramos mais sócios de aparências do que marido e esposa. Ela era perfeita para eventos sociais, falava as coisas certas para as pessoas certas, mas em casa não tínhamos nada em comum. E você acha que isso não vai acontecer comigo? Acho que com você acontece o oposto. Temos tudo em comum onde importa. Valores, senso de humor, visão de vida, objetivos. Rafael beijou a testa dela. E posso te garantir uma coisa. Qualquer pessoa que realmente me conhece prefere você a Patrícia. Como você pode ter tanta certeza? Porque ontem minha irmã Carla me ligou de São Paulo só para dizer que nunca me ouviu tão feliz quanto nas nossas conversas recentes. Porque meu sócio Roberto, que conhece há 15 anos, comentou que estou muito mais relaxado e criativo no trabalho desde que começamos a namorar. Rafael sorriu. E porque meu pai, que tem 80 anos e é o homem mais sábio que conheço, disse que qualquer mulher que me faça sorrir como você faz, é bem-vinda na família. Isabela sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você falou sobre mim para sua família? Falo sobre você para qualquer pessoa que queira escutar, porque estou orgulhoso de estar com você. Rafael a abraçou firmemente. Isabela, você quer casar comigo? A pergunta a pegou completamente desprevenida. O quê? Você quer casar comigo? Não daqui a 2 anos. Não quando você se formar agora. Rafael se afastou para olhar nos olhos dela. Porque cansei de dar ouvidos para pessoas que não entendem o que temos. Cansei de deixar que opiniões externas afetem nossa felicidade. Rafael, você tem certeza disso? Não está sendo impulsivo por causa da pressão da Patrícia? Tenho certeza absoluta, e vou provar para você. Rafael pegou o celular e discou um número. Carla, sou eu. Preciso que você faça uma videoconferência agora. Quero que você conheça a Isabela e me diga o que acha dela. Durante os 20 minutos seguintes, Isabela conversou por vídeo com Carla, irmã de Rafael, e descobriu uma mulher calorosa, inteligente e genuinamente interessada em conhecê-la. Meu irmão não para de falar sobre você, disse Carla rindo. Já estava com saudade de vê-lo apaixonado de verdade. Apaixonado de verdade? Perguntou Isabela. Com a Patrícia era diferente. Mais calculado, mais cerebral. Com você, ele fica emotivo, entusiasmado, como adolescente. Carla olhou diretamente para a câmera. Isabela, posso te dar um conselho de cunhada? Claro. Não deixe que ninguém te convença de que não é boa o suficiente para meu irmão. Se há alguém que precisa ser digno nessa relação, é ele. Você é o melhor que já aconteceu com Rafael. Após desligar a chamada, Isabela olhou para Rafael com uma mistura de amor e determinação. Sim, disse ela. Sim, o quê? Sim, quero casar com você. Não porque preciso de você,
mas porque escolho você. Não porque você resolveu meus problemas, mas porque você me faz querer ser a melhor versão de mim mesma. Isabela sorriu através das lágrimas. E porque te amo de verdade, não importa o que a Patrícia ou qualquer outra pessoa diga. Rafael a beijou com uma paixão que deixou claro que todas as dúvidas haviam sido resolvidas de vez. Então vamos nos casar, disse ele. Simples, em Padre Miguel, na igreja onde seus pais se casaram. E vamos provar para todo mundo que o amor verdadeiro não conhece classe social. 6 meses depois, Isabela Santos se tornou Isabela Monteiro numa cerimônia pequena e emocionante na igreja São Sebastião, em Padre Miguel. Ela usava um vestido simples, mas elegante. Rafael um terno escuro sem ostentação. Os padrinhos foram Carla, que veio especialmente de São Paulo, e Roberto, sócio de Rafael. A única ausência notável foi Patrícia, que havia finalmente aceito que perderia definitivamente sua chance de reconquistar o ex-marido. 1 ano depois, Isabela se formou em nutrição com o maior orgulho de Rafael, que estava na primeira fila da formatura, aplaudindo entusiasticamente. 2 anos depois, abriram juntos a Doces da Isa, uma confeitaria especializada em doces saudáveis que se tornou referência no Rio de Janeiro. 3 anos após o casamento, quando Isabela descobriu que estava grávida, Rafael vendeu metade de seus restaurantes para ter mais tempo com a família. Dinheiro a gente faz de novo, disse ele, acariciando a barriga ainda pequena dela. Momentos como esses não voltam. João Rafael nasceu numa manhã ensolarada de primavera, um bebê saudável que herdou os olhos escuros do pai e o sorriso doce da mãe. Quando Rafael segurou o filho pela primeira vez, chorou de emoção pura. Obrigado, sussurrou no ouvido de Isabela. Obrigado por me ensinar o que é uma família de verdade. Na maternidade, enquanto observava Rafael fazer caretas para o bebê, Isabela refletiu sobre a jornada que os havia levado até ali. Havia começado com uma transação financeira numa noite desesperada, passado por dúvidas, inseguranças e obstáculos externos, mas culminado no amor mais genuíno que já havia experimentado. No que você está pensando? Perguntou Rafael, notando seu olhar contemplativo. Em como às vezes os finais felizes começam nos lugares mais improváveis, respondeu Isabela, observando o filho dormir tranquilamente. E em como vale a pena lutar por alguém que você ama, mesmo quando todo mundo diz que é impossível. Especialmente quando todo mundo diz que é impossível, corrigiu Rafael, beijando a testa dela suavemente. E foi assim que Isabela Santos, a menina órfã que vendia brigadeiros na chuva, se tornou Isabela Monteiro, empresária bem-sucedida, esposa amada e mãe realizada. Provou para si mesma e para o mundo que o amor verdadeiro não depende de origem social, conta bancária ou aprovação alheia. Depende apenas de 2 pessoas dispostas a lutar juntas por uma vida melhor. Se vocês se emocionaram com a jornada da Isabela e do Rafael, deixem aquele like maroto aí embaixo e se inscrevam no canal. Ativem o sininho porque eu tenho muito mais histórias de amor que superaram todas as adversidades, esperando vocês aqui. Me contem nos comentários. Vocês acreditam que o amor verdadeiro pode superar qualquer diferença social? Querem saber como foi a lua de mel desses dois, ou como o pequeno João Rafael cresceu? Deixem aí suas sugestões para futuras histórias. Que vocês tenham uma semana iluminada e nunca percam a fé no poder transformador do amor verdadeiro.